Olá, extraterráqueos! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui é o Daniel, esse é o meu canal Planeta Saturno. Se você é novo aqui e gostar do conteúdo, se inscreve aí embaixo e deixa o like, porque o like ajuda muito no crescimento do canal. E é isso. Bom, você já deve ter visto a legenda do vídeo, então já deve saber do que o vídeo se trata. E você não leu errado, eu realmente sou uma pessoa que não possui pai e nem mãe. Sim, eu sou órfão e hoje em dia eu não vejo nenhum problema em falar sobre isso. Por isso eu vim trazer nesse vídeo um pouquinho sobre a minha história, esclarecer pra vocês algumas dúvidas que me perguntam demais, porque toda vez que eu falo que eu não tenho pai nem mãe, as pessoas ficam me perguntando muitas coisas, então esse vídeo vai esclarecer todas as dúvidas de vocês e eu espero que gostem do fundo do meu coração. Gente, tá tipo muito calor e eu desliguei o ventilador pra não fazer barulho, porque esse ventilador de teto ele é muito barulhento. Então me perdoa, eu vou ficar suando ao decorrer do vídeo, mas eu amo vocês. Bom, tudo começou quando eu nasci e eu tinha um pai e uma mãe até então. Só que o que aconteceu é que a minha mãe, ela foi o tipo de pessoa que simplesmente me largou. Normalmente não é assim que acontece, porque é sempre o contrário. A gente costuma ver mais, são maridos que largam suas esposas, ou normalmente são figuras masculinas que costumam fazer isso, mas comigo foi pelo contrário. Minha mãe e meu pai, eles tiveram a notícia de que teriam um filho e foi uma gravidez não programada. Mesmo assim, eu acho que não justifica o fato dela não ter sido uma mãe presente na minha vida, mas ok. O que aconteceu é que eu nasci e ela simplesmente foi embora e me deixou com meu pai, que nunca me largou na vida dele. Então, assim, eu cresci já uma criança sem mãe, então eu tô absolutamente acostumado a não ter uma mãe presente na minha vida. Então nunca fez muita falta, assim, sabe, essa questão da companhia materna na minha vida. Então, assim, pra mim é indiferente não ter uma mãe ou ter uma mãe, porque eu realmente nunca tive a sensação de ter uma mãe realmente. Ok, passado isso, fui viver com meu pai em vários lugares, várias casas, ele sempre trabalhando duro para sustentar eu e os meus irmãos. Assim, nós nunca fomos ricos, pelo contrário, a gente passava bastante aperto financeiro, mas isso não impossibilitou ele de dar o melhor para mim, para os meus irmãos. Tinham vezes que, mesmo ele não tendo dinheiro, ele fazia de tudo para poder suprir as nossas necessidades, mesmo que ele ficasse sem. Isso foi algo que eu admirei muito no meu pai, que mesmo não tendo, ele fazia de tudo para manter o sorriso no rosto dos filhos dele. Bom, meu pai, ele era uma figura que gostava muito de floresta e de mato e sítios e etc. Ou seja, a gente vivia em sítios, ele me levava para caçar, ele sempre me manteve muito próximo da natureza. E isso é uma coisa assim que eu sempre valorizei muito nessa questão dele ter todo esse amor pela natureza. E é uma coisa assim que eu acho muito linda, sabe? Bom, eu sempre fui o mais próximo do meu pai na época, né? Porque os meus irmãos já estavam maiores, então eu sendo caçula, eu era quem era mais mimado, quem ele dava mais atenção, me levava na escola, me trazia da escola. Então, assim, eu tive essa questão da afinidade maior com ele nessa época, porque os meus irmãos já estavam mais velhos, então eles eram também mais independentes. Bom, o que aconteceu é que em todo esse percurso de viver a vida sem uma mãe, só com um pai, acabou acontecendo uma tragédia. Recebi a notícia de que o meu pai, o meu querido pai e melhor amigo, havia falecido. E na época eu era uma criança ainda muito jovem, foi em 2008 que aconteceu. Então eu tinha lá pros meus 7 anos, ia completar 8 anos. Então eu não entendi muito bem, eu sabia o que era morte, mas eu não tratei aquilo como uma coisa real, entendeu? A gente nunca tá preparado pra algo assim acontecendo com uma pessoa tão próxima da gente. Então eu nunca aceitei isso, sabe? Então pra mim assim foi indiferente, eu não cheguei nem a chorar no enterro dele. No momento foi um baque, porque eu era uma criança muito jovem, claro. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Ele sofreu um acidente de moto e foi um acidente grave, onde ele caiu e bateu a cabeça e morreu imediatamente.
foi um baque muito forte pra mim. E tanto quando eu fui no velório ver ele, né, eu não reconheci, porque normalmente os acidentes costumam não deixar as pessoas muito bonitas. Então eu olhei assim, eu não reconheci, eu não aceitei aquela pessoa que tava ali como meu pai, entendeu? Aquela imagem não se assimilou à imagem do meu pai. Então assim, eu nunca aceitei de fato o que tinha acontecido, mas eu simplesmente engoli essa notícia e continuei vivendo a minha vida com os meus tios que me criaram até a minha adolescência, a quem eu sou muito grato por tudo que eles fizeram. Mesmo eu tendo essa questão de pessoas me criando, nunca foi a mesma coisa, sabe? No momento em que o acidente aconteceu, em que eu recebi a notícia, o baque não foi tão grande quanto tá sendo hoje, porque agora que eu cresci, eu lido com problemas diariamente. Crescer é uma questão muito difícil, né? A gente precisa de apoio financeiro, emocional, a gente precisa de pessoas que apoiem a gente. E assim, uma presença paterna ou materna é fundamental para uma pessoa que tá crescendo, tá em desenvolvimento. Qualquer tipo de pessoa, a gente precisa de carinho, a gente precisa de um pai, de uma mãe, de alguém que saiba conversar com a gente, porque assim, eu realmente não tive isso, entendeu? Então eu cresci uma criança muito fechada, porque eu não me abria com ninguém. Se uma pessoa me fazia mal, eu ia pra um canto e chorava, mas eu não chegava na pessoa e falava, olha, tô triste com você por causa disso e disso e disso. Essas coisas que aconteceram comigo realmente trouxeram um impacto muito grande pra mim emocional. Eu fui uma criança bem difícil num sentido emocional, sabe? Porque eu não aceitava as coisas como elas eram depois de velho. E eu fui meio que um adolescente rebelde, podemos dizer. Porque assim, é realmente muito complicado você viver em um lar que não é um lar que era pra ser planejado dessa forma, entendeu? Eu meio que fui colocado na casa dos meus tios porque eu não tinha lugar pra ficar, entendeu? Eu desencadeei diversos problemas devido a isso. Como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então eu realmente tive uma juventude um pouco pesada, porque a pressão escolar e tudo isso que a gente precisa lidar diariamente sem uma presença paterna ou materna realmente me machucou muito, me machucou extremamente. Mas hoje eu sou extremamente grato por todas as pessoas que eu tenho ao meu redor, amigos ou familiares, e assim, realmente são minha família, sabe? São meu porto seguro. Em cada canto que eu vou eu tenho um pouquinho de cada pessoa que eu considero uma família realmente. Mas mesmo assim nada consegue substituir o amor do pai que eu perdi, ou a presença de uma mãe que eu perdi também muito jovem, né? São coisas que aquecem meu coração, que realmente me deixam felizes ter essas pessoas do meu lado, mas falta algo, entendeu? Falta algo dentro de mim que eu sei que nunca vai ser preenchido, mas é necessário que a gente continue lutando, porque apesar de eu ser uma pessoa bem depressiva, entre aspas, que eu reclame tanto da vida nas minhas redes sociais, ou enfim, sou uma pessoa que eu tô numa situação boa perto de tantas pessoas no mundo. Então eu procuro me passar pelo lugar dessas pessoas e perceber, cara, eu ainda tenho grande potencial de conseguir viver isso aqui. Então eu só, assim, levanto a mão pro céu e agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado até aqui, por nunca ter feito eu desistir. E é difícil não ter um pai e uma mãe presentes na minha vida. Sim, é realmente muito difícil, mas o importante é tentar, porque o que gera pessoas de valores são suas tentativas, as suas persistências, entendeu? Então, por isso eu nunca deixei nada me prejudicar ao ponto de desistir da vida. Eu tô muito mais leve depois de ter feito esse vídeo, sério. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Eu amei fazer esse vídeo, amei mesmo. Foi ótimo pra mim. Fez muito bem porque tirou um peso das minhas costas que eu precisava expor. Então, se vocês gostarem, deixem um like de vocês, por favor, e comentem aí embaixo. Dê sua opinião a respeito, me conta um pouco sobre você. Eu vou adorar saber de tudo. E se inscreva no canal, como eu disse no início do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, por ter ouvido o meu desabafo e por estar presente aqui no meu canal ou me seguir nas minhas redes sociais. Enfim, você que está me assistindo, você é muito importante
E eu espero que você saiba disso e que você entenda o seu valor, ok? É isso. Um grande beijo no coração e não desista nunca. Tchau.